Olá pessoal, hoje dando seguimento a vídeos que vai ajudar a entender o atual conflito entre o Israel e o Hamas, nós vamos falar sobre as cruzadas. É muito importante falar sobre as cruzadas porque vai se ouvir muito pelo boca em boca, por alguns discursos de barzinhos, alguns discursos filosófico popular, que esse conflito entre Israel e os palestinos, Israel e o Hamas, é um conflito secular, mas na verdade é um conflito recente. Um conflito recente que vai remontar a 1948, que é a data da fundação do Estado de Israel. E outro detalhe, não se trata de um conflito religioso, se trata de um conflito territorial, uma disputa territorial. Então são dois mitos que são apregoados, muitas vezes na própria mídia se vê falar de uma guerra que dura muitos séculos, de uma guerra religiosa que vai ter os judeus de um lado, os muçulmanos de outro, mas na verdade não. Esse conflito é um conflito recente, da nossa era contemporânea, e que basicamente há uma disputa de território. As cruzadas é diferente. As cruzadas aconteceu há muitos séculos atrás, o conflito durou alguns séculos, e era basicamente um conflito religioso pelo controle de Jerusalém, terra sagrada tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos. E detalhe que os judeus não participou desse conflito. Essa disputa por Jerusalém entre os cristãos e os muçulmanos. Né? Então, como antecedente das cruzadas, nós podemos trazer aí a fundação da Igreja Católica em 325, né? A conversão do Império Romano ao cristianismo. Você tem aí o Império Romano chegando na Palestina, os romanos chegando na Palestina no século 50 a.C., os romanos chegam na Palestina, os romanos que tinham as suas religiões politeístas, né? Os romanos iam assimilando cada elemento de cada povo conquistado, ia fazendo aí uma verdadeira miscelânea de religiões. Então os romanos chegam na Palestina no ano 50 a.C., e aí domina ali a Palestina por muitos séculos. De início persegue o judaísmo, depois persegue o cristianismo, quando surge o cristianismo, mas no final das contas os romanos também absorvem a religião dos judeus, né? E aí a gente está falando que quando, no ano de 325 da nossa era, o cristianismo era uma religião de judeus, aberta aos gentios, ou seja, a não judeus étnicos, mas era uma religião fundada por judeus, né? Jesus era judeu, Jesus é judeu, vem toda uma linhagem de pai e mãe de judeu, fez a circuncisão, teve o animal levado ao holocausto quando do seu nascimento, quando manda a tradição judaica, frequentava o templo de Jerusalém e as sinagogas. Então Jesus, que é o fundador do cristianismo, era judeu, né? E todos os seus seguidores de imediato eram judeus, né? Depois abre a entrada para a conversão dos gentios, né? Se a gente tem antes o judaísmo, que é uma religião fechada, né? Ou você nasce judeu ou não é possível a conversão, hoje sim, mas naquela época não. O cristianismo veio com a proposta de tornar o judaísmo universal, né? De abrir-se aos gentios. E aí a gente tem o Império Romano, que depois de muitas perseguições ao cristianismo, o Império Romano se converte ao cristianismo, é fundado da Igreja Católica, e
o cristianismo agora passa a ser coisa romana, né? Coisa romana no sentido de que depois do Concílio de Nicéia, em 325, a Igreja Católica que passa a administrar, a gerir, a controlar e decidir todos os rumos que a religião cristã deveria tomar, né? Então, esse é um antecedente das cruzadas. É a conversão do Império Romano ao cristianismo. Isso a gente está falando do ano 325, onde oficialmente é fundada a Igreja Católica, né? E aí vai vir um antecedente do antagonista romano, cristão romano, das cruzadas, que é a criação do islamismo, né? Você tem aí a criação do Islã com as primeiras revelações de Maomé em 620 na Península Arábica, né? Maomé teve as primeiras revelações, começou as suas pregações, o Islã é criado, há uma expansão do islamismo através da conversão e também das conquistas militares. Então, o islamismo que é fundado ali na Península Arábica, ele avança, controla toda a península, avança pelo Oriente Médio e chega no ano de 638 à Palestina, na época dominada pelo agora Império Romano do Oriente. Império Romano do Oriente, conhecido também como Império Bizantino. Então, os muçulmanos eles derrotam os cristãos bizantinos, e passa a assumir o controle de Jerusalém. Né? E aí os séculos vão passando, vai havendo ali rugas, hostilidades entre os cristãos e os muçulmanos. E aí, quando a gente fala dessas hostilidades, estamos falando dos cristãos de Bizâncio, né? Que do Império Bizantino, que está ali era na Constantinopla, onde hoje é a Turquia. Havia essa hostilidade também com os cristãos europeus que estavam, né, no Império Romano do Ocidente. É importante ressaltar, né, que nessa época o Império Romano ele era dividido, né, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então havia ali as hostilidades entre os cristãos ali do Império Bizantino, os cristãos da Europa. No final das contas, o Império do Ocidente ele vai ruir, vai se formar os estados europeus, vai começar a formar-se os estados europeus de forma ali embrionária, né? Temos ali temos as invasões bárbaras, né? E aí acontece que no ano de 1095, o Papa Urbano II, ele convoca as primeiras cruzadas. Ele convoca os cristãos a irem para Jerusalém, retomar o controle da cidade sagrada para os cristãos, né? Fala da proibição dos muçulmanos de que haja peregrinação dos cristãos à cidade de Jerusalém, e aí promete que todo aquele que se tornar um cruzado, né, que for lutar pelos cristãos em Jerusalém, vai ter a garantia das suas indulgências, ou seja, a remissão de todos os seus pecados e a garantia do ingresso no paraíso, né? O povo adere ao chamado, né? Responde ao chamado do Urbano II, reúne a multidão e caminha a pé mesmo de lá da Europa até o Oriente Médio, para a cidade de Jerusalém, tomar as terras santas da mão dos, entre aspas, infiéis muçulmanos, né?
E aí, há um detalhe importante que esses primeiros cruzados, né, a primeira cruzada foi composta pela a população pobre, né, basicamente pelo populacho, pessoas sem nenhum treinamento militar, sem equipamento militar, famintas, que movidas pela fé saiu da Europa e foi para Jerusalém para participar da cruzada. O resultado disso é que, pelo meio do caminho, né, e é um percurso bem longo para sair da Europa até o Oriente Médio, saquearam vilas pelo caminho inteiro, mataram pessoas, estupraram, até que chegou em Constantinopla. O imperador bizantino os recebeu, apesar de saber do custo, né, que eles tiveram para até chegar a Jerusalém. E aí se prepararam por 2 meses, esperaram a chegada de mais pessoas e fizeram a primeira investida contra os muçulmanos, né? E aí a gente está falando de um exército completamente despreparado, né? Um exército de pessoas da população que foram massacrados pelos muçulmanos. E aí a gente está falando de um exército muçulmano que já formava um império que era um império praticamente mundial, né? Foram massacrados até que se convocou a Segunda Cruzada, né? Se convocou a Segunda Cruzada. Essa já foi uma cruzada mais preparada, digamos assim. Pessoas da nobreza, cavaleiros, um exército bem armado e treinado. E aí aconteceu o contrário. Houve a invasão de Jerusalém, houve um massacre entre os muçulmanos, fala-se de estupro, saques e até mesmo de canibalismo cometido pelos cristãos europeus. E aqui a gente vai abrir uma aspas, né, para falar nessa época o que era a Europa e o cristianismo europeu e o que era o islamismo e a forma como era tratada outras religiões dentro do islamismo, né? O nível de tolerância entre os muçulmanos era muito maior do que os cristãos nessa época. O nível de tolerância religiosa, além do desenvolvimento social e econômico entre os muçulmanos, era muito superior. A gente tinha na Europa uma população completamente ignorante, pobre, fanática, intolerante em relação aos muçulmanos e aos judeus. Uma população atrasada. Já no lado muçulmano, os muçulmanos viviam ali o esplendor de uma civilização muçulmana avançada em várias tecnologias, na literatura, na ciência. O Império Muçulmano, que se estendia por todo o Oriente Médio, norte da África e até mesmo a Europa, né? Os muçulmanos dominaram toda a Península Ibérica e só foram barrados nas portas da França pelo imperador Carlos Magno. Nessa época, muitos tratados dos filósofos gregos antigos chegaram à nossa era porque foram traduzidos para o árabe pelos muçulmanos, senão muitos teriam sido perdidos, como muitos foram. Os muçulmanos, que eram muito avançados na medicina, tinham uma medicina completamente avançada, fazia suturas, cirurgias, entre outros procedimentos, estudava a astronomia, né? E o nível de tolerância também entre os muçulmanos, tolerância religiosa, era muito superior ao dos cristãos. Por onde os muçulmanos passavam e conquistavam as populações, eles permitiam que, no caso, os cristãos e os judeus, caso não desejassem se converter ao islamismo, poderiam manter a sua fé desde que pagassem o imposto religioso, o zakat, né? Os cristãos e judeus que viviam sob o Império Muçulmano, eles pagavam alguns impostos a mais, porém poderiam manter seu credo. E aí vamos falar também de que quando os
muçulmanos que estavam ocupando o norte da África, quando eles decidem cruzar o Estreito de Gibraltar e invadir a Península Ibérica, que concerne hoje a Portugal e a Espanha, um dos argumentos seria, imagine, proteger os judeus porque estavam sendo perseguidos pelos cristãos. Foi um dos argumentos que motivou a invasão da Península Ibérica. E aí outro detalhe, quando os cristãos europeus chegam, invadem Jerusalém para atacar os muçulmanos, eles não mataram só muçulmanos, mataram judeus que viviam entre os muçulmanos e cristãos ortodoxos ou cristãos orientais. Um europeu, ele não conseguia diferenciar, visualmente falando, quando ele invade a Jerusalém, quando invade a Palestina, um muçulmano de um judeu ou de um cristão ortodoxo, cristão da igreja ortodoxa, né? Aquela igreja cristã que não se alinhou com a igreja católica romana, nem com o Império Bizantino, com o cristianismo oriental do Império Bizantino. Visualmente era muito parecido, um árabe falando de um judeu, naquela época, né? E aí a gente pode até falar de um judeu hoje, um judeu sefardita, que tem origem ali no Oriente Médio e Norte da África. A aparência é muito parecida com a de um árabe. E quando falamos dos cristãos orientais que viviam na Palestina naquela época, a gente está falando de ou um judeu ou outros povos, a minoria do Oriente Médio, que professava a fé cristã. E para um europeu era tudo a mesma coisa, não conseguiria se diferenciar, porque visualmente o fenótipo era parecido e se vestia de forma parecida, então era tudo muçulmano. Então, esse massacre da Segunda Cruzada abrangeu os muçulmanos, judeus e cristãos, né? Para os europeus isso era algo indiferente, né? E aí, nessa Segunda Cruzada, Jerusalém passa para o controle cristão. Isso vai acontecer por volta de mais ou menos 100 anos, 80 anos sob controle cristão, mas no final das contas entre o século XI até o século XIII, Jerusalém vai trocar de mãos algumas vezes, né? Em alguns momentos há vitórias cristãs, em outro momento há vitórias muçulmanas. Por 300 anos foi assim, né? Essa disputa, essa troca de controle de Jerusalém. Até que surge dois personagens importantes e interessantes nesses 300 anos de cruzadas, né? A figura do Saladino, pelo lado muçulmano, e a figura de Ricardo, rei da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, que vai ser os protagonistas de vitórias de ambos os lados e também de acordo, né? Quando Saladino surge nessa disputa, quando surge a figura de Saladino, havia 100 anos que os árabes não tinham controle sobre Jerusalém, né? 100 anos sob controle cristão. Saladino consegue reunir todas as tribos árabes, e não só as tribos árabes, mas também outros povos que professavam a fé muçulmana, e consegue retomar o controle de Jerusalém, né? Mas aí você tinha a figura do Ricardo Coração de Leão, bravo guerreiro, que estava em cena, né? Estava lutando pelo lado dos cristãos. Então Saladino ele percebe que apesar daquela vitória, não conseguiria manter o controle de Jerusalém por muito tempo, né? Era a mesma visão de Ricardo Coração de Leão, né? Que apesar de haver avanço, de também ter vitórias, mas seria difícil manter o controle, então chegaram a um acordo. Onde Jerusalém ficaria sob controle muçulmano, mas seria permitido a peregrinação dos cristãos.
Tem dois grupos também interessantes nessa cruzada que merecem se ressaltar. A figura dos cavaleiros templários do lado dos cristãos e dos Hashinshun pelo lado dos muçulmanos, né? Os cavaleiros templários pelo lado cristão era tipo um pelotão de elite. Os cavaleiros templários eram formados por padres, né? Padres guerreiros que lutavam ali como um grupo de elite, né? E os templários, você vai ouvir muito falar sobre os templários no livro do Dan Brown, no Código da Vinci, né? Fala de como os templários cresceu, se tornou proeminente, que vai fundar o primeiro sistema bancário, de um grupo que cresceu tanto que passou a ameaçar o controle e domínio da Igreja Católica e acabou sendo destruído por ela, né? Acabou sofrendo acusações que acabou com sua dissolução, sua demonização e dissolução. E aí, interessante também que quando os cavaleiros templários eles são perseguidos pela Igreja Católica e destruídos, os remanescentes fogem para Portugal. Lá eles encontram abrigo, né, do rei português, e eles vão fundar a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, a qual pertencia também Pedro Álvares Cabral, que foi aí o descobridor do Brasil, como se usa hoje em dia, entre aspas, né? Quando aquelas cruzes que tinha nas naus portuguesas, ali é a Cruz da Ordem de Cristo, né? Uma instituição que foi fundada após a dissolução dos Templários. Do lado dos muçulmanos, nós temos os Hashinshun, que era o grupo de elite, eram guerreiros super treinados. A palavra Hashinshun vai dar origem à palavra em português assassino, porque o trabalho dos Hashinshun, né, a palavra Hashinshun significa comedor de haxixe, porque eles mascavam haxixe, né, de forma ritual, e a missão deles era entrar nos acampamentos inimigos, no campo inimigo, e fazer assassinatos seletivos de figuras que estavam na cadeia de comando. Então eram verdadeiras missões suicidas, né? Eles entravam sozinhos ou pequenos grupos para matar alvos seletivos. Esse Hashinshun é que vai dar origem a um jogo muito popular hoje, Assassin's Creed, inspirado na figura dos Hashinshun. Vamos ver o que temos mais aqui. Pronto. Então chegamos a um acordo aí, no século XIII, entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, e meio que põe um fim nas cruzadas sob controle dos muçulmanos, né? Jerusalém permanece sob controle muçulmano, isso a gente está falando do século XIII, até que no século XVI, basicamente no ano de 1517, temos aí a ascensão do Império Turco-Otomano. Os turcos invadem, vinham formando ali um grande império, também um império universal. Invade também a Palestina e toma o controle de Jerusalém, 1517. E aí os turco-otomanos, que é um povo que vem lá da Ásia Menor, era um povo que tinha sua própria religião, mas, ao contrário do que normalmente se acontece, quando o invasor ele impõe também sua cultura, sua religião, entre outras coisas, os turco-otomanos acabam absorvendo a religião do dominado. Então, os turcos se convertem ao islamismo e Jerusalém permanece sob controle muçulmano. Isso vai de 1517 até a Primeira Guerra Mundial, quando na Primeira Guerra Mundial o Império Turco-Otomano se desfaz, né? Então aí quase 500 anos, né? Depois o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial se desfacela. Quem assume o controle da Palestina e de Jerusalém é a Inglaterra, através de um mandato concedido pela Liga das Nações.
a Inglaterra assume o controle da Palestina e Jerusalém e vai manter esse controle de 1918 até 1948, com a fundação do Estado de Israel. E o resto da história vocês já conhecem, né? Que é o conflito que Israel está tendo desde a sua fundação até hoje com os vizinhos palestinos, que, lembrando, é uma guerra territorialista.